Quando eu experimento uma situação na minha vida em que eu me sinto rejeitado por uma pessoa ou por um grupo, eu posso acabar por tornar minha esta rejeição e deixo de identificar como uma situação externa, fulano de tal ou determinado grupo rejeitaram-me enquanto membro, e passo a torná-lo numa situação interna. Eu sou digno de rejeição, eu sou um rejeitado. Da mesma forma, quando experimento um fracasso na minha vida, eu tentei fazer determinada coisa que não deu certo, por exemplo, tentei entrar num curso na universidade para o qual não atingi média escolar suficiente que me permitisse entrar, e como eu experimentei esse fracasso aparente, esse fracasso eventualmente real, eu deixo de ver a situação como uma situação externa e passo a vê-la como uma situação interna. Então eu não tive um fracasso, eu sou um fracassado. E isso, essa confusão entre situação externa e situação interna, acaba por causar um surgir de uma vergonha que muitas vezes é um sentimento que acabrunha muito a pessoa, que acaba por limitar completamente a sua vida normal no dia a dia. Muitas vezes esta vergonha pode também resultar da internalização de um ultraje, quer dizer, a pessoa foi alvo de alguma coisa que atentou contra a sua dignidade e, a partir daquele momento, passou a sentir-se indigna perante todas as situações. É um exemplo, infelizmente, muito comum quando tratamos dos abusos infantis, sexuais ou não sexuais, abusos físicos, abusos de violência, crianças que são testemunhas da violência doméstica dos seus pais. Este abuso que é feito à integridade da pessoa na tenra infância acaba muitas vezes por causar a internalização de um sentimento de indignidade que causa uma permanente sensação de vergonha. Esta sensação de vergonha, como compreende, não está ligada com nenhum fator externo atual, está ligada com a internalização do sentimento que foi feito na tenra infância e que a pessoa muitas vezes acaba por carregar ao longo de toda a sua vida. E, portanto, muitas vezes só com um grande trabalho de reconciliação interior, de cura interior, de restabelecimento da sua própria dignidade, é que nós conseguimos, por assim dizer, ultrapassar este sentimento que escraviza e que pode, muitas vezes, quase destruir completamente a pessoa. Uma outra razão pela qual a pessoa pode sentir vergonha é também por se sentir pertença de um determinado grupo que é, por assim dizer, socialmente ostracizado, ou seja, que socialmente é mal visto ou mal colocado e posto à margem. Um exemplo muito concreto pode ser a pessoa que é portadora de determinada doença ou de determinada deficiência. Sabemos que, infelizmente, na nossa sociedade atual, que pretensamente é tão científica e tão esclarecida em determinadas coisas, ainda continuamos a discriminar as pessoas pela cor da sua pele, pelo seu grau de escolaridade, pela sua capacidade ou não, capacidade económica, pela sua inteligência a determinado nível, pela forma como sucede na vida, continuamos de forma permanente a avaliar a pessoa e muitas vezes a achá-la indigna. E esse sentimento de pertencer a um grupo que por si mesmo é indigno, acaba por causar na pessoa um sentimento de indignidade, já não do grupo, mas de indignidade pessoal. Um exemplo muito concreto para entender são os portadores do HIV, os portadores, as pessoas que estão ou não doentes de SIDA, mas que de qualquer forma estão infectadas pelo vírus da imunodeficiência. Podem muitas vezes, por exemplo, sentir-se indignas, sequer da companhia dos outros, sequer da presença social, e isto porque, não porque sejam indignas na verdade, mas porque estão inseridas numa sociedade que as trata como tal. Quem diz um portador de uma doença, diz a pessoa que, por exemplo, ocupa determinado cargo, exerce determinada profissão, tem até vergonha de dizer diante dos outros que pertence a esse grupo e é um fardo que acaba por carregar ao longo da vida. Esta reflexão e esta matéria vai estar disponível no nosso blog, onde vai encontrar também lugar para colocar as suas questões. Lembro-lhe que a partir deste momento os vídeos de cada programa vão estar disponíveis, vão estar ao seu serviço e também para que possa enviá-los a outras pessoas que
creia ter interesse em acompanhar os nossos programas ou simplesmente que possam ter algum interesse no tema em questão. Mesmo essas pessoas que não são espectadoras habituais podem deixar as suas questões no nosso blog e, na medida do possível, nós tentaremos responder a todas elas. Não se esqueça de as fazer chegar até nós também, porque este programa é para si, é para responder às suas questões. Na segunda parte do nosso programa, vamos continuar a responder a outras questões sobre este tema da vergonha e tentarmos entender até que ponto este sentimento pode também ser revertido numa forma positiva para nos fazer ultrapassar os nossos limites. Ou seja, quando eu descubro que há em mim um sentimento de apocamento ou de humilhação porque não tenho determinada característica, posso ter duas saídas. Por um lado, continuar com o olhar fixo sobre aquilo que não tenho e sobre o problema que estou a viver, ou então escolher voltar o meu olhar para o crescimento pessoal, de forma a poder ter aquilo que necessito para viver de forma digna. Fique connosco na segunda parte, voltamos já.